bloco gigante de um alimento de soja falando japonês e armado apenas com uma faca, enfrentando zumbis famintos pelas ruas devastadas de Raycon City. Parece loucura, não é? Bom, não tanto para os desenvolvedores de Resident Evil 2, que adicionaram o Tofu ao game como um personagem secreto. Apesar de aparecer em poucos games Resident Evil, ainda existem algumas boas curiosidades sobre esse pedaço de comida que se tornou famoso no mundo dos games. E eu escolhi 10 curiosidades para o vídeo de hoje. Assista até o final, bora lá! Número 1, o que é o Tofu? Para quem não conhece, Tofu é um personagem bastante peculiar no universo de Resident Evil. Ele é literalmente um grande bloco ambulante de tofu. E quem não sabe o que é o tofu, é um alimento japonês tradicional feito a partir da coalhada do leite de soja. É quase tipo um queijo, mas não exatamente um queijo, só para você ter uma coisa para comparar mesmo. O tofu é conhecido especialmente por sua textura macia, lisa e leve, além de sua incrível capacidade de absorver temperos e sabores dos pratos em que é usado, sendo bastante popular na culinária oriental. Provavelmente os desenvolvedores estavam comendo um tofu e resolveram adicionar no game. E agora que você já sabe o que é um tofu, vai entender melhor as curiosidades. Bora lá! Número 2, objeto de teste. A origem do tofu nos games é tão inusitada quanto sua aparência. Originalmente, tofu surgiu durante o desenvolvimento do clássico Resident Evil 2, mas ele não havia sido planejado para ser um personagem jogável ou sequer apresentado ao público. A criação do tofu aconteceu como parte dos testes internos da equipe de desenvolvimento da Capcom, especialmente para avaliar colisões entre objetos e personagens dentro dos cenários do jogo. Os desenvolvedores precisavam de um modelo simplificado que pudesse testar rapidamente as interações com paredes, portas e inimigos, e a forma simples e retangular do tofu era perfeita para isso. Essa informação foi revelada na edição de junho de 2008 da revista EGM, pelo produtor Jun Takeuchi. Ele também disse que no final do jogo, lá no final da produção, os produtores se apegaram tanto a esse personagem tofu que, em vez de descartá-lo, adicionaram como personagem secreto oficial. Número 3, mudança de cor. Uma das características mais divertidas e únicas do personagem Tofu é a mudança visual de sua cor durante o jogo, que funciona como uma representação bem-humorada de seu estado de saúde. Normalmente, no início do modo especial ali de Tofu Survivor, ele surge com uma coloração original branca. No entanto, conforme Tofu recebe dano de ataques dos inimigos, sua aparência começa a se modificar de forma progressiva. Ele vai ficando em tons mais leves de vermelho quando a vida vai abaixando, e até um vermelho escuro, sinalizando que a vida está muito baixa. Isso também acontece quando ele é envenenado, e sua coloração assume rapidamente um tom roxo. Número 4, outro tofu secreto. Bom, vocês já devem ter reparado que no menu inicial do modo The Tofu Survivor do Resident Evil 2 clássico, é possível observar o personagem Tofu em destaque ali e outro bloco de tofu ao fundo dele. Essa imagem gerou especulações entre os fãs sobre a possibilidade de um personagem secreto ou conteúdo adicional do jogo. Será que é um ajudante ou quem sabe outro modo de jogo novo com outro tofu? Até que poderia, né? No entanto, uma inclusão de um segundo tofu todo enfaixado, como é mostrado ali, é apenas uma referência humorística dos desenvolvedores, não é um conteúdo adicional nem nada. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu até pensei que fosse a Ada Wong, por causa ali da cor do tofu, né? Parece bastante com a roupa da personagem, e também pelo fato de estar enfaixado, assim como o Leon fica no final do game, parece aquela faixa que o Leon usa. Até porque o próprio tofu usa uma boina, né? Semelhante a que Jill Valentine usava no primeiro título, então fazia muito sentido na minha cabeça que esse era um personagem jogável, mas era só uma brincadeira dos desenvolvedores para instigar a imaginação dos jogadores. Número 5, Tofu na panela. Ao concluir o desafio Tofu Survivor, uma cena final mostra Hunk cozinhando alguns pedaços de tofu em uma panela. Enquanto isso, do lado ali tem o tofu gigante deitado ali com um pedacinho faltando na cabeça, sei lá. Tem até as luvas brancas típicas do personagem mostrando que é realmente o tofu, e ele tá meio que suando ali, né, como se estivesse mostrando que o mesmo tofu que você usou pra jogar ainda dá pra comer. Eu não comeria, né, mas aqui tá dizendo que dá. Já
Já no remake, lançado em 2019, essa cena específica não está presente. Aqui, após você completar o The Tofu Survivor, só aparece mesmo aquela tela básica dos resultados, o tofu ali num baú, sei lá. Bem sensal mesmo essa cena, eu prefiro a parte do tofu na panela. Número 6, Tofu em Dead Rising 3. No jogo Super Ultra Dead Rising 3, há uma expansão onde os jogadores podem participar de uma experiência arcade cooperativa de até 4 jogadores, 4 pessoas, né? No jogo normal são 2 pessoas, nessa expansão foi para 4 pessoas. E também veio vários personagens icônicos da série Dead Rising e outros títulos da Capcom. E entre as diversas referências e homenagens presentes no jogo, o jogador pode ser temporariamente transformado em um bloco de tofu, permitindo ali esmagar zumbis por um período de tempo limitado. E claro, né, essa transformação é uma clara referência ao personagem de Resident Evil 2, adicionando um toque aí de humor e nostalgia na gameplay de Dead Rising 3. Número 7, Tofu em Resident Evil 3. Em Resident Evil 3, o Tofu não apareceu, o que decepcionou muita gente. Ele não apareceu, pelo menos não oficialmente, mas usando o famoso Game Shark, é possível desbloquear esse personagem secreto, já que os arquivos do Tofu estão escondidos no jogo original. Sendo assim, o Game Shark consegue transformar a Jill Valentine em um Tofu. Você pode jogar o jogo inteiro e em vez de controlar a Jill, controla o Tofu. Beleza, com Game Shark você desbloqueia o Tofu através de arquivos ocultos que já estão ali em Resident Evil 3. Agora eu não sei se esse Tofu que está perdido aí nos arquivos é porque sobrou de um material reutilizado do jogo 2, já que o jogo 3 reutilizou muita coisa do jogo 2, então o Tofu meio que se perdeu no meio dos arquivos e é o reutilizado pelo Game Shark, ou se o Tofu já estava mesmo programado para ser desbloqueável em Resident Evil 3, só que foi cancelado antes do terceiro game ser lançado. Eu não sei qual dessas duas possibilidades é a verdadeira. Se alguém souber de alguma coisa, conta aí nos comentários. Número 8, Hordas de Tofus. Enquanto no jogo original você se transforma em um tofu para enfrentar os zumbis, em Resident Evil The Dark Side Chronicles há um modo secreto onde os jogadores enfrentam hordas de tofus agressivos, e os inimigos agora são os tofus. Você não enfrenta mais zumbis, os tofus querem te comer. Para desbloquear esse modo é necessário completar todos os capítulos das crônicas pelo menos uma vez. Aí sim já libera aí esse easter egg que é bem bacana e faz uma ligação direta com o clássico Resident Evil 2 da Capcom. Número 9, variedades de tofu. Bom, você já sabe que o tofu é um alimento tradicional japonês, porém essa barra feita de soja não é única nesse formato, muito menos o único alimento tradicional adicionado em Resident Evil como personagem secreto. Isso porque no remake de Resident Evil 2 existem os personagens secretos Konjac, que é feito de inhame, que parece um tofu, mas é feito de inhame. Tem o Iromochi, que é um doce de arroz glutinoso. Tem o flan, que é uma sobremesa, que é tipo um pudim. E o Anin Tofu, que é uma sobremesa de doce de leite de soja, um tofu doce. Todos esses personagens adicionais possuem características específicas e desafios únicos para os jogadores completarem no remake. Aliás, você sabia que o próprio modelo de Resident Evil 2 Remake foi feito com o escaneamento real de um tofu? Sim, os desenvolvedores tinham tofu lá no escritório e utilizaram esse tofu de verdade na hora do almoço, sei lá, para escanear e criar esse modelo do remake. Você sabia disso? Número 10, Vozes do Tofu. E para encerrar, um segredo escondido em Resident Evil 2 Remake. Se você jogou, sabe que os desenvolvedores incluíram diversas homenagens e referências ao clássico de 1998. E uma dessas referências envolve justamente as falas icônicas do Tofu. Quem aí lembra da voz do personagem? Então, essa voz estranha e esse sotaque foram escolhidos propositalmente para dar uma entonação informal e cômica a ele. Mesmo em japonês dá pra perceber, né, que é uma coisa meio humorística, não é tão tensa quanto o jogo Survivor Horror.
Bom, se você estiver em um dos laboratórios subterrâneos da Umbrella, aquele que fica na área Nest do mapa, existe um computador onde o jogador pode inserir diversas senhas e desbloquear diversos conteúdos adicionais ou encontrar pequenos easter eggs. Tem muita coisa que você pode adicionar aqui e desbloquear segredos. E se você digitar especificamente a senha Molly, nesse computador, vai ouvir claramente a voz do Tofu reagindo de forma entusiasmada e humorística. E não é só isso, você pode reparar que o Tofu pronuncia uma série de frases em japonês, e várias delas já foram traduzidas. Vou trazer a tradução aí para vocês entenderem. Vocês vão perceber que essas traduções revelam o humor característico do personagem e da equipe da Capcom. Deixei algumas frases aí para entender e assim encerramos a nossa 10ª curiosidade. Ah, Shindo. Sashiburi ya de. Hona, iko ka. Yamero ya. Yamete. Nani sunnen? Você já percebeu que Resident Evil está cheio de personagens secundários muito mais interessantes que o protagonista? Muitas vezes focamos demais nos protagonistas e esquecemos que há pessoas nas sombras segurando a história completa sem aparecer nem na capa do game. São personagens secundários marcantes que mereciam fácil um jogo só deles, com história, drama, tiro, vírus e tudo que a Capcom gosta de empurrar nos jogos Resident Evil já lançados. Para o vídeo de hoje eu separei personagens variados, desde cientistas arrependidos, soldado silencioso, pai de família e até garotinha perdida. E tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva no canal e bora conhecer os 7 personagens de Resident Evil que mereciam ser protagonistas. Vou começar com Sherry Birkin. Essa garota desde pequena é uma sobrevivente que virou uma das figuras mais promissoras da franquia, mesmo sem ter um jogo só dela. Lá em Resident Evil 2 ela era só uma garotinha indefesa, tentando escapar da cidade, enquanto seu pai virava um monstro mutante e sua mãe vendia alma pela ciência. Coitado da garota, né? Só isso já seria o suficiente para traumatizar qualquer criança. Mas não a Sherry. E o detalhe que muitos deixam passar é que essa personagem desenvolveu uma imunidade única ao G-Vírus. E esse diferencial dela abre espaço para quem sabe um jogo onde Sherry explora as zonas contaminadas sem precisar de trajes, vacinas ou spray de erva. Imagine só um game onde ela entra em instalações infectadas, laboratórios abandonados ou zonas de quarentena onde qualquer outro personagem morreria em minutos. Seria um modo diferente de jogar Resident Evil. E além disso, tem uma lacuna gigantesca entre o jogo Resident Evil 2 e Resident Evil 6, onde ela aparece de novo e essa história nunca foi contada. Por exemplo, como foi a transição dessa garota de vítima para agente do governo? Como ela aprendeu a atirar? Quando ela percebeu que o vírus dentro dela era uma arma e por aí vai. Daria para fazer um jogo inteiro só mostrando essa evolução entre a garotinha indefesa e a frieza de uma soldado de elite, mostrando flashbacks, treinamento secreto, fugas, missões arriscadas, enfim. Acho até que eu me empolguei aqui, né? Falei demais. Mas é uma boa proposta e eu gosto muito da Sherry. Essa garota tem carisma, tem história e tem um potencial absurdo de gameplay. Vocês concordam? Se tem um personagem que carrega o peso da franquia nas costas, sem nunca ter mostrado o rosto, esse cara é o Hunk. Ele é frio, silencioso e 100% mortal. Tanto que ele é conhecido como o ceifador da Umbrella. E não é à toa, hein? Toda vez que ele aparece, é sempre o último sobrevivente de alguma missão impossível. Mas você já parou pra pensar como seria um jogo Resident Evil no ponto de vista do Hunk? Imagine só você explorando missões internas da Umbrella, com gameplay voltado mais na infiltração ali da empresa, combate tático e aquela vibe de filme de espionagem, tipo Missão Impossível Zumbi Edition. Seria o Resident Evil mais frio e estratégico já feito, trabalhando ali nos bastidores da empresa. Sem contar o mistério sobre o Hunk nunca ter mostrado seu rosto. Será que ele é uma máquina seguindo ordens? Ou existe um fio de humanidade por trás dessa máscara? Enfim, um jogo do Hunk teria ação, tensão e o mistério
mistério tanto da sua identidade como nos bastidores da Umbrella Corporation. Seria um jogo bem diferenciado. Já o personagem Jack Krauser é aquele que poderia ter sido o herói do jogo, mas preferiu virar o vilão mais estiloso que Resident Evil já teve. O cara era ex-militar, parceiro de missão de Leon, especialista em faca e ainda por cima tinha um braço que se transformava numa aberração mutante. Mas a verdade é que a história dele nunca foi contada completamente do jeito certo. Sabemos que ele trabalhou com o Leon antes dos eventos de Resident Evil 4, mas o que aconteceu realmente entre aquela missão e a aliança dele com Sadler, porque ele foi descartado pelo governo, como ele conheceu o Wesker, tudo isso é explicado meio por cima e fica mais nas entrelinhas, sem mais detalhes profundos, e daria para fazer um baita jogo solo contando a trajetória desse personagem que só de olhar para ele dá para ver que transborda vingança. Imagine só, daria para explorar uma jogabilidade mais brutal, quase no estilo de um jogo de ação com elementos de poder biológico, tipo um Devil May Cry só que infectado, onde o jogador decide até que ponto pode usar o poder das plagas e pagar o preço por isso. Pode ser do bem ou do mal, sei lá, acredito que seria bem interessante. No final dá pra perceber que Krauser tem áreas de protagonista, só falta a Capcom perceber isso também. As expected. After all, you and I both know where we come from. Partindo agora para Resident Evil 7, temos a Zoe Baker, uma das personagens mais injustiçadas da franquia. Ela foi a única Baker que manteve a sanidade no meio daquele pesadelo do jogo 7 e realmente ajudou o protagonista Ethan a escapar vivo. E diferente dos personagens clássicos da série, Zoe não é um soldado, ela não é agente, ela não sabe usar metralhadora, mas ela entende de virologia, conhece a fundo os efeitos do mofo e tem informações que a Umbrella faria de tudo para silenciar. Todas essas informações abrem caminho para um jogo mais investigativo da Capcom, com focos em puzzles, fuga, decisões morais e quem sabe até um ambiente escuro e rural. Só divagando aqui, mas seria como jogar Outlast com mecânicas de Resident Evil. A Zoe não é a heroína aqui, ela é a vítima, ela representa algo que está em falta nos protagonistas da série Resident Evil, o lado civil da tragédia. A gente só vê os oficiais, soldados e tal. Ela seria a pessoa comum no meio dessa confusão toda. Ela lutou no jogo 7, sobreviveu, resistiu à lavagem cerebral e tentou salvar uma pessoa que ela nem conhecia. É um prato cheio para a Capcom explorar uma visão paralela dos acontecimentos do jogo 7. Que não seja DLC, que já tem uma DLC dela, né? Tem que ser um jogo completo com ela na capa. No! Evie! Please! Luiz Serra é aquele tipo de personagem carismático, sarcástico e parece o alívio cômico da história. No entanto, por trás desse jeitão de besta aí, tem um passado tão sombrio quanto qualquer cientista da Umbrella, já que Luiz trabalhou diretamente nos estudos com as plagas. Ele mesmo admite que participou dos experimentos, viu de perto os absurdos e em algum momento ele percebeu que estava ajudando a criar um inferno disfarçado de pesquisa científica. Só que ao contrário de muitos cientistas aqui da Umbrella, ele teve consciência do erro e tentou consertar. Agora imagine o potencial de um jogo mostrando essa virada na vida dele. Daria para explorar toda essa transição, desde a frieza científica até o arrependimento dele, da fuga desesperada da Umbrella, até se encontrar com a Ashley e com o Leon. Um dos poucos personagens dos games que consegue ser carismáticos com tão pouco tempo de tela. Ele rouba a cena com meia dúzia de falas, tem um visual marcante e ainda é responsável por uma das mortes mais lamentadas de Resident Evil 4. O Luiz seria o protagonista imperfeito que se envolve demais, que comete erros, que não tem respostas pra tudo, mas que tentaria, do jeito dele, claro, lutar contra a Umbrella.
Albert Wesker não é só mais um vilão de Resident Evil, ele é o vilão. Enquanto os outros personagens estavam ocupados tentando sobreviver à infestação zumbi, o Wesker já estava arquitetando o próximo surto, testando armas biológicas e decidindo nos bastidores quem vivia e quem morria. O cara que praticamente causou tudo que deu errado na franquia inteira. No entanto, ele nunca foi protagonista, e olha que a história dele é longa, hein? Dá um jogo completo e ainda sobra o conteúdo para DLC. Bom, para começar, o Wesker não nasceu maluco por conta própria. Ele foi selecionado ainda jovem para fazer parte do projeto Wesker, uma iniciativa da Umbrella para criar seres humanos aperfeiçoados geneticamente. Desde cedo, ele foi moldado como uma arma viva, tinha inteligência acima da média, treinamento militar, manipulação científica e uma vida inteira sendo vigiado como cobaia de luxo. Agora imagine só um jogo que mostrasse essa fase da vida dele, com uma mistura de espionagem, tragédia, conspiração, com o jogador controlando um agente desde pequeno até os acontecimentos recentes. Seria legal, né? E diferente dos heróis padrão da série, o Wesker teria uma gameplay completamente diferente. Enquanto, por exemplo, o Leon e o Chris estão ali pegando a ervinha no chão e economizando bala, o Wesker estaria desviando de bala com os olhos fechados, socando através da parede e aparecendo por trás de você ali sem fazer barulho. Daria para criar um jogo com foco em ação, decisões estratégicas, combate acelerado e quem sabe até usar habilidades especiais, tipo um prototype versão Resident Evil. Seria insano jogar com Wesker. Pena que a Capcom não tem planos para isso, pois se tem alguém que merece protagonizar um Resident Evil com seu nome na capa, é o homem aí por trás dos óculos escuros. E por último eu escolhi o Barry Burton, um tiozão do Resident Evil que nunca precisou de superpoder, vírus no sangue ou qualquer outra frescura para ser respeitado. Por mais que ele tenha aparecido aqui e ali, num jogo aqui, num pedacinho de jogo ali, Barry nunca teve um jogo só dele, e isso é um desperdício para Capcom. Ao meu ver, um jogo com o Barry como protagonista seria bem diferente dos demais, seria tipo mais focado quem sabe na história pessoal dele, da família dele, na proteção dele com a sua filha, na culpa dele pelos erros do passado. Um jogo falando mais dele do que a Umbrella em si. É só uma ideia minha, né? Vocês dizem aí o que vocês acham. O Barry tem esse tipo robusto, né? Esse tipo rusco de tiozão, mas no fundo é um cara emocional e a Capcom pode trabalhar em cima disso. Imagine só um spin-off mostrando o lado do Barry que ele tenta esconder durante as missões perigosas de todo Resident Evil. Acredito que seria interessante. Começando com um jogo que você não chega a matar zumbis, mas ainda assim tem uma jogabilidade e aparência que lembram muito Resident Evil 1, 2 e 3. Alguns conhecem como Hard Edge e outros como Track. O jogo se passa dentro de um edifício onde vários terroristas tomaram o lugar e sequestraram um cientista muito importante, e uma de suas funções é resgatar esse cientista. Aqui dá para controlar Alex ou Michelle, que são os dois principais protagonistas, e me lembrou até uma dupla dinâmica que com certeza vocês conhecem, o Leon e a Claire de Resident Evil 2. E assim como outros jogos da série Resident Evil, você controla outros personagens de vez em quando, para desbloquear alguma passagem ou pegar algum item. Bom, mesmo a jogabilidade sendo parecida com Resident, esse jogo deixa muito a desejar e tem horas que você enrosca ou se atrapalha nos movimentos, principalmente quando tem inimigos por perto. O personagem parece até que tem vida própria. E já falando nos inimigos, eles têm uma inteligência artificial mais tapada que olho de pirata, eles são lentos demais, muito fáceis de matar. Ainda mais porque você pode dar porrada nos inimigos, além dos tiros normais. Mas nada que tire o desejo de jogar até o final, até porque o jogo Hard Edge tem uma história gigantesca. E se você tiver paciência e souber ler inglês, pode acompanhar tudinho e entender melhor a história. Já eu que sou muito devagar nisso aí, fico mais na jogatina mesmo do que na leitura. Esse jogo saiu somente para o PlayStation em 1998 e depois na PlayStation Network em 2007. Mas não vendeu tanto assim e foi deixado de lado, talvez pelo estilo de anime dos personagens ou pelo fato de não ser tão aterrorizante. Não sei, só sei que não deu certo. Mas para os curiosos e fãs da série da Capcom, tá aí uma boa sugestão.
clone de Resident Evil, só que para o Sega Saturn é Deep Fear. Esse aqui sim tem aquela pegada de suspense e sobrevivência. Esse survival horror é uma resposta da Sega na época para a série Resident Evil, que estava em alta, fazendo aquele sucesso. Só que no lugar do Leon você controla John Mayer, um ex-integrante da Marinha que atualmente é membro de uma equipe de emergência de serviço de resgate. Só que não é aqueles serviços de resgate comum que a gente conhece no dia a dia não, é uma parada mais séria mesmo, do governo. Tanto que no game você está em uma plataforma de pesquisa de profundidade, localizada a quilômetros e quilômetros abaixo da superfície do oceano. E para o azar de todos, é quando as coisas começam a dar errado. Todos os membros da tripulação estão se transformando em monstros estranhamente semelhantes aos chefes encontrados em Resident Evil 2. E você é o azarado que deve descobrir toda a verdade e sair dali com vida. Além dos gráficos, inimigos e personagens principais, outra semelhança extrema com Resident Evil é aquele vai e vem enquanto você abre portas. Vai para um lado, abre uma porta, pega uma chave, volta, decifra um enigma, volta tudo de novo enquanto vai aprendendo a história. Resumindo tudo, Deep Fear é um jogo bom, talvez não tão bom quanto Resident Evil 2, que era o concorrente na época, mas ainda assim vale muito a pena jogar se você realmente for fã de um bom survival horror. No PS1 tinha um jogo com gráficos pré-renderizados no fundo e uma movimentação bem no estilo Resident Evil. Só que os cenários desse aqui me lembraram bastante Dino Crisis e Parasite Evil. Mas o jogo pende mais para o lado de Resident Evil por causa da sua jogabilidade e por passar dentro de algumas mansões e algumas partes do jogo e no final chegarmos em um laboratório. Bem a cara, né, dos jogos da Capcom. E o diferencial desse aqui é que no lugar de armas de fogo, o protagonista usa poderes psíquicos enquanto cumpre suas missões aí de salvar o mundo. Esse garoto é tipo um Mewtwo na forma humana, o cara fica psicoso pra caramba. Mas a história completa você só vai entender mesmo no decorrer do jogo, porque no início o protagonista de 14 anos, o Ryan, acorda numa sala de hospital com quase nenhuma lembrança e pra piorar ouve a voz de uma menina chamando ali na mente dele, dentro da cabeça dele, implorando para que ele venha ao seu resgate. E pelo jeito ele deve ter batido a cabeça com força mesmo, porque ele topou resgatar a menina na hora, nem sabia se era real e foi atrás da menina. A história gira em torno de experimentos em humanos que tentavam criar uma classe de trabalhadores mais fortes que pessoas normais, e assim começaram uma raça superior chamada Galarians. E como sempre, esses experimentos loucos aí acabam dando tudo errado. E pro azar do protagonista e sorte do resto da humanidade, esse garoto é o único capaz de acabar com essa ameaça, já que dentro da sua mente tem um único código ativador que pode acabar de vez com os seres que estão tentando dominar o mundo. É uma história bem loucona mesmo, mas isso até deixa o jogo um pouco melhor. Para quem não gosta de muita dificuldade e muitos enigmas, Galarians vai servir perfeitamente, já que o ponto forte é a história, não tanta dificuldade nem a jogabilidade. Esses quesitos também são bons, tanto que o jogo ficou conhecido como Resident Evil sem armas. Pelo menos vale a pena dar uma olhada, e se gostar, vai conseguir zerar fácil. Talvez o jogo mais conhecido desse vídeo seja Fear Effect, lançado em 1999, que apesar de ter sim traços que lembram muito Resident Evil, esse game tem seu estilo próprio, que aliás ficou muito bacana. Começando pela história, que é bem diferente do que vemos por aí. O jogo se passa em Hong Kong, onde a filha de um poderoso chefão foi sequestrada, e você é o único louco o suficiente para enfrentar esses sequestradores. Não tão louco, mas ganancioso o suficiente para enfrentar esse perigo, já que no jogo você controla 3 mercenários que estão atrás da recompensa deixada pelo pai da moça. O interessante é que você vai alternando de jogador várias e várias vezes durante o jogo, a cada 15, 20, 30 minutos você troca de personagem. Pelo menos isso ajuda a não ficar enjoado ou entediado durante o jogo, já que são 4 discos para terminar. O game é grande pra caramba e tem uma história gigantesca, só que pelo fato da história ser muito boa, vale a pena sim jogar do começo ao fim. Mesmo à primeira vista parecendo diferente, as semelhanças com Resident Evil estão nos controles, nos cenários pré-renderizados, na movimentação do personagem e até na violência. Esse aqui tem muito sangue e palavrões, é aquele tipo de jogo bem pesado nesse aspecto. No mais, é super recomendado pelo seu suspense constante e principalmente a história, né, que só melhora no decorrer do jogo.
pra finalizar, tem talvez o menos conhecido de todos, pelo menos eu acredito que seja. Esse aqui sim tem a cara lavada de Resident Evil em muitos aspectos. O personagem lembra bastante o Chris, o cenário é todo abandonado, o menu é muito parecido e até o ícone de vida tem algumas semelhanças. Mas isso, ao meu ver, é muito bom, vai aguçar mais ainda a curiosidade de quem está acostumado a jogar os jogos da Capcom. A história se passa no ano 2000 em um mundo alternativo, onde as pessoas agora seguem um culto religioso cheio de mistérios. E quem não aderisse a esse culto seria perseguido por várias criaturas que estavam ali só para devorar os humanos. Os humanos rebeldes, né? Aliás, essas criaturas também são bem estilo Resident Evil. Outra coisa que eu também achei interessante são os efeitos sonoros de suspense o tempo todo. E os sustos, né, que são obrigatórios para esse estilo. Aqui em cada esquina que você passa pode ser um susto diferente. Pode ser um efeito sonoro, um inimigo aparecendo, ou você mesmo, né, se cagando de medo. E uma curiosidade é que esse jogo foi criado por uma empresa turca chamada Son Isaac. E até por isso todo o ambiente do jogo é na Turquia. E a explicação sobre essa grande semelhança com os jogos da Capcom é justamente porque os criadores desse jogo são fãs assíduos de Resident Evil. Então tá tudo explicado, né? Os caras gostavam pra caramba do survival horror da Capcom e quiseram fazer uma homenagem. A única coisa que eu estranhei e fui procurar saber melhor é por que Cabos 22. Que janho de nome é esse? Bom, Cabos é uma palavra turca que significa pesadelo, e dentro do game o mundo havia sido dividido em setores, onde a Turquia seria o número 22. Agora sim, né, faz sentido, Cabos 22. A única parte ruim é que só saiu a versão para PC, os consoles ficaram de fora dessa vez. Mas pela grande semelhança com Resident Evil, quem é fã da série vai até deixar o console de lado um pouquinho só para jogar esse game no computador. Mais um vídeo aqui do canal de fatos e segredos sobre Resident Evil. Já tem outros vídeos assim aqui no canal, mas não são essas curiosidades, são totalmente diferentes do que eu vou mostrar agora. Então assista o vídeo até o final, deixa o like se gostar do conteúdo, tem bastante informação da hora aqui e bora lá. Bom, lá no começo dos anos 2000, quando a Capcom ainda estava testando o que funcionava ou não fora da fórmula clássica da franquia, surgiu o jogo Resident Evil Outbreak, que dessa vez colocava personagens civis no meio do apocalipse, diferente do que a gente sempre via, né, os agentes armados e tudo mais. E uma das personagens mais marcantes desse game era a Alyssa Ashcroft, uma jornalista insistente que preferia tomar tapa de zumbi a deixar um escândalo jornalístico sem cobertura. E com esse perfil mais ousado, a Alyssa se destacou aqui nesse Resident Evil, só que o tempo passou e ela nunca mais apareceu em um jogo principal da série, ou quase isso, mais ou menos isso, porque de vez em quando ela era citada bem obscuramente num game da Capcom, como por exemplo em Resident Evil 7, que bem no comecinho do jogo você pode encontrar um jornal em cima da mesa da cozinha com uma matéria assinada por ninguém menos que Alyssa Ashcroft. Um jogo totalmente diferente, lançado décadas depois, mas a garota era citada. Claro, é só um papel jogado na casa dos Bakers, com a manchete falando sobre os desaparecimentos na região. Na época não parecia nada demais, é uma repórter da série Resident Evil que foi citada aqui. Mas nos dias atuais, considerando que Resident Evil Requiem traz como protagonista Grace Ashcroft, filha da própria Alyssa, fica bem claro que essas menções em jogos anteriores que pareciam sem nexo não foram à toa. A Capcom provavelmente já estava preparando o terreno para um jogo futuro. Você já tinha percebido o nome da Alyssa Ashcroft em Resident Evil 7? E em outros jogos Resident Evil que apareceu também? Foram bem sutis, mas já apareceram em outros jogos. Você já viu em algum outro? Comenta aí. Resident Evil 2 existe um easter egg bem direto e inteligente que faz homenagem ao clássico filme de terror O Iluminado, filme aí de 1980. É bem fácil ver esse easter egg, mas só vai entender mesmo quem conhece a referência e sabe que Resident Evil é baseado em vários filmes de terror clássicos. Bom, esse aqui especificamente está no corredor próximo à sala de interrogatório, lá na delegacia de Raycon City. Sabe aquela sala que tem um espelho onde uma criatura pula em você, quebrando o vidro e quase te mandando para o hospital lá no jogo clássico? Não te manda para o hospital pelos estilhaços do vidro, e sim pelo susto. Olha a cena aí.
Então, antes de você entrar nessa sala, ainda no corredor, se reparar bem ali na parede, vai perceber a palavra Red Run, escrita com tinta vermelha em uma tábua ali tampando a janela, uma porta, algo assim. Se você ler essa palavra de trás pra frente, significa murder, que é assassino em inglês. Só que essa não é a referência, é só o contexto. Acontece que essa palavra, ao contrário, é dita no filme O Iluminado, quando o menino Danny, um dos protagonistas ali do filme, grita Red Rum. Red rum! Red rum! Red rum! Red rum! Além disso, no próprio filme, essa palavra é escrita ali na parede, assim como aparece no game. É uma referência clara a esse filme. Sabemos que os jogos Resident Evil foram inspirados em vários filmes antigos de terror, e essa referência é a prova disso. Aliás, eu ainda vou falar mais de uma vez sobre esse mesmo filme nesse mesmo vídeo. Bora continuar. Red rum! 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 Em Resident Evil 6 há um easter egg real e interativo escondido durante o capítulo 3 do game. Nessa parte encontramos um parquinho infantil completo, com escorregador colorido, casinha de plástico e até um brinquedo de panda de mola. É um mini parque de diversões para quem quiser brincar. E se você for muito curioso, vai descobrir que os personagens, os protagonistas, podem subir no escorregador, escorregar ou brincar no panda. Tudo isso no meio da fuga ou no ambiente de tensão extremo de um survival horror. O curioso é que essa cena não ativa nenhum evento, não altera a missão e não tem explicação dentro da narrativa. É simplesmente um momento de pausa cômica no meio do apocalipse. Acho que a Capcom colocou esse easter egg aqui só como uma curiosidade divertida mesmo. A capa do primeiro Resident Evil é uma imagem que intriga muitos jogadores. Pense comigo, é um sujeito armado em meio a monstros, mas esse cara não é o Chris Redfield, não é a Jill e nenhum outro personagem do jogo. Mas então, quem afinal é esse cara? Bom, o artista original que criou essa capa explicou na época que a figura foi criada antes do elenco ser definido e foi baseada apenas em descrições vagas para transmitir uma atmosfera de tensão que o jogo estava propondo. O artista desenhou a capa com uma descrição mínima que deram para ele, pois foi feita antes do jogo ser criado. Só que os fãs de Resident Evil não engoliram somente essa explicação e foram atrás de uma resposta bem melhor. Será que tinha uma outra inspiração por trás dessa capa? É isso que eles queriam saber. Bom, depois de alguma investigação, a conclusão não oficial dos fãs foi que a figura masculina na capa foi inspirada em Sylvester Stallone no filme O Juiz, de 1995. E realmente o personagem da capa se parece com essa cena, né, do filme O Juiz. Não sei como os fãs descobriram isso, mas parece bem lógico pra mim. Depois dessa descoberta, mais uma vez, o ilustrador oficial da Capcom explicou que na época não recebeu instruções para recriar Sylvester Stallone ou qualquer outro ator específico, apenas foi orientado a transmitir o medo e isolamento do jogo, segundo ele. E mais uma vez ele reforça que o elenco não estava definido quando ele fez a capa, então ele não se inspirou em ninguém. Será mesmo? Desde o primeiro Resident Evil, a máquina de escrever virou um símbolo da série. É o lugar onde você salva, chega ali na sala, respira fundo e se prepara para enfrentar o caos à sua frente. Gravar o jogo em uma máquina de escrever virou meio que uma tradição sagrada em jogos Resident Evil. Mas de onde veio essa ideia? Salvar digitando numa máquina de escrever. E novamente é uma referência clara ao filme O Iluminado. No filme tem um personagem que enlouquece ali naquele hotel isolado. É um hotel onde fica uma família, tem o pai, a mãe e o menino que nós já citamos aqui. E o pai, ele enlouquece, ele vai ficando maluco ali conforme o filme vai passando. E em várias cenas ele passa horas e horas digitando em uma máquina de escrever. E os artistas da Capcom eram fissurados em filmes de terror clássicos e vocês perceberam que eles gostavam muito desse filme. Então pegaram essa atmosfera e transformaram numa mecânica de gameplay. Criaram o modo salvamento por uma máquina de escrever. E
deu tão certo essa mecânica que até nos remakes a máquina de escrever continua ali, só que dessa vez com um propósito mais simbólico. Você pode reparar que no remake salva bem rapidinho, mas se você era como eu e sempre ficou se questionando por que dessas máquinas de escrever, qual foi a inspiração delas, tá aí a resposta. Quando a Capcom lançou Resident Evil para o Sega Saturno, a maioria dos jogadores achou que era mais um port, com gráficos um pouquinho diferentes e tempos de carregamentos mais longos. Mas quem teve a paciência de explorar essa versão até o fim, acabou descobrindo uma das criaturas mais bizarras e esquecidas da franquia inteira, o The Tick. Sim, o nome dele era Tick, mas não era o personagem estranho das histórias em quadrinhos não. Era um inimigo bem mais medonho. Esse inimigo não aparece na campanha principal, ele é exclusivo do modo extra chamado Battle Game, desbloqueado depois que o jogador termina o game pelo menos uma vez. O modo funciona como um tipo de desafio de tempo, onde você precisa enfrentar vários inimigos em sequência dentro de um certo tempo. E é justamente nessa parte que o tal Tick dá as caras, como um mini-chefe. O bicho mais ou menos parece com uma mistura grotesca do Hunter, que já existe no game, só que misturado com inseto gigante. É um bicho meio estranho. Ele é rápido, agressivo e parece ter sido jogado ali só para mostrar pro jogador que o Saturno também sabia dar sustos, que tinha o seu diferencial. Legal, um bicho diferente na versão do Sega Saturno. Só que o Tick nunca mais apareceu em nenhum outro Resident Evil, nem remakes, nem spin-offs, nem listas oficiais aí de criaturas. Talvez por ser exclusivo de uma versão menos popular, a Capcom tenha achado que o design era fraco demais para levar adiante. E no final o Tick virou uma daquelas lendas que só quem jogou a versão do Sega Saturno conhece. Resident Evil Zero tem vários bugs envolvendo chefes e problemas de colisão. Eu até já comentei sobre alguns outros bugs e alguns outros easter eggs em outros vídeos de Resident Evil aqui no canal. Mas o que eu vou citar agora é um pouco diferente do que eu já falei. Em várias partes do jogo você pode encontrar zumbis bugados que simplesmente não te atacam. Eles ficam parados ali, balançando levemente, às vezes gemendo, mas não fazem nada contra o jogador, mesmo se você chegar perto ou encostar neles. São zumbis bugados que não te atacam. Até aí ok, né? Zumbis de boa, então é só passar por eles e economizar munição. O problema é que isso não é uma regra fixa. Você não sabe, aquele zumbi X vai estar no lugar X, então eu posso passar por ele sem levar dano. Não, o negócio é meio aleatório. Às vezes você começa um novo jogo e eles te atacam normalmente, e outras vezes eles não te atacam. É uma coisa meio inconsistente. Você nunca sabe se o próximo zumbi será bugado ou não. Aí seria fácil demais, né? Seria muito útil como um tipo de mecânica secreta, saber qual zumbi não se mexe e economizar munição passando por ele. Ninguém sabe ao certo se foi um erro de programação, limitação de hardware, ou se a Capcom deixou eles ali apenas como um tipo de decoração para alegrar os jogadores. E se você for como eu, que sai atirando em tudo quanto é coisa, provavelmente nem percebeu esse bug, porque viu o zumbi e já começou a atirar nele. Eu mesmo nunca tinha percebido, mas e aí? Você já encontrou algum zumbi desses em Resident Evil Zero? Comenta aí. Não só de filmes de terror vivem as referências da Capcom. Em Resident Evil Zero novamente, a homenagem foi para um personagem que ninguém esperava ver no meio de um jogo de terror, o próprio Ace Ventura, aquele detetive de animais bem maluco interpretado por Jim Carrey no filme dos anos 90. Vocês provavelmente já conhecem esse filme, conhecem esse personagem, mas vocês conhecem ele aqui em Resident Evil Zero? Mas calma aí, não é skin, não é dublagem, nem é uma piada visual. A coisa é muito mais sutil e por isso mesmo foi bem curioso e eu quis trazer para o vídeo de hoje. Na versão remasterizada em HD de Resident Evil Zero, existem dois troféus com nomes que são referências diretas ao segundo filme do Ace Ventura. Os nomes dos troféus são Winged Span of Satan e Die Devil Bird.
Essas palavras são exatamente como o Ace Ventura grita no filme quando dá de cara com um morcego gigante. É essa cena aí que eu tô mostrando pra vocês. E não foi coincidência que o troféu do jogo aparece justamente na parte onde você enfrenta um morcegão gigante infectado lá na igreja. Será que esse morcegão gigante foi inspirado no morcego do filme? Pode ser também, né? No final foi um momento tenso, com clima sombrio, mas com um troféu com uma frase direta aí de um filme de comédia pastelão. É daquelas referências que você só pega se já tiver assistido o filme anteriormente, no idioma original, no inglês, é claro. Take that, you winged spawn of Satan! Die, devil bird! E por último eu deixei Resident Evil 7, onde aconteceu uma coisa que primeiro deixou os jogadores agoniados e depois fez todo mundo se questionar como aquilo era possível, e uma explicação só veio alguns anos depois. Se você jogou, sabe que logo no início de Resident Evil 7, Ethan Winters tem a mão decepada ali com uma motosserra, e é uma cena bem violenta que define o tom sangrento do jogo. Beleza, mas pouco tempo depois a mão é simplesmente recolocada no seu braço, presa com grampos cirúrgicos e um fluido curativo ali que parece milagroso, parece mágico. A mão simplesmente volta a funcionar sem dor, sem explicação, e Ethan logo está carregando armas e dirigindo como se nada tivesse acontecido. Até para os padrões Resident Evil isso era absurdo, e os jogadores queriam entender se a lore, se a história do jogo explicava exatamente como uma mão poderia ser decepada e recolocada no corpo tão facilmente. Existiam explicações dos próprios jogadores que realmente faziam sentido, mas a resposta oficial mesmo da Capcom só veio no jogo seguinte, em Resident Evil Village, que por lá também tem uma cena com uma mão recolocada ali de repente. Só que dessa vez teve uma explicação oficial da Capcom, que aproveitou para explicar também o que aconteceu no jogo 7. Foi revelado por meio da história de documentos que Ethan morre no jogo 7, né? Ele morreu no jogo 7, mas foi reanimado pelo fungo que faz parte ali da lore da história. Esse fungo concedeu a ele regeneração celular avançada e por isso a mão dele voltou ali a funcionar tão rapidamente. Em resumo, a regeneração milagrosa da mão do item e de tudo mais que acontece ali que ele consegue sobreviver foi justificada pela lore do fungo, mas oficialmente mesmo só no jogo seguinte. Eles deixaram um furo no enredo no jogo 7 para explicar só no jogo 8. Tá, tudo bem, tá perdoado, explicou o que a gente queria saber, mas isso não elimina o absurdo visual de alguém perder a mão com uma motosserra e continuar jogando normalmente. Foi uma cena bem pesada mesmo na época do jogo 7. Dessa vez vamos conferir um vídeo sobre alguns joysticks bem estranhos da série Resident Evil. Alguns até chegam a ser inúteis de tão ruim que são, e outros até são da hora, mas só servem como item de coleção mesmo. Para começar, vamos conhecer o Resident Evil Pad ou Biohazard Pad, feito para o PlayStation 1 e PlayStation 2. Depois do sucesso dos primeiros games, uma empresa japonesa resolveu dar uma inovada, trazendo um joystick bem diferente do convencional, para não dizer bizarro, né? É bacana ter um desse na coleção, mas acho difícil se acostumar com ele jogando mesmo, na prática. Para começar, os botões R2 e L2, o R1 e o L1 nem estão mais atrás do controle, ou em cima, né? Dependendo do jeito que você ver o controle. Mas sim, eles estão todos ali na frente, bem longe do alcance das mãos. Eles fizeram até um design bem estiloso e vem até com um manual que parece uma revista de games. Inclusive tem uma versão para o Leon e uma versão para a Claire, mas acho que a diferença está só na caixa mesmo, o produto é o mesmo. O controle em si ficou bem da hora, só não sei se na prática, jogando ele é bem melhor que o convencional, eu acho que não, hein. A Namco Bandai também quis entrar nessa onda de joysticks para a série da Capcom e trouxe o Guncon para o PlayStation 1, que era o controle padrão para o jogo Resident Evil Survivor lá no Japão. Com ele era possível mirar diretamente na tela e se movimentar ao mesmo tempo, e não só ficar parado ali atirando como em vários jogos daquele tempo.
Mas mesmo assim esse acessório foi abandonado na versão norte-americana, devido a umas polêmicas sobre jogos violentos e consequentemente, né, não chegou nem perto de passar aqui pelo Brasil naquela época. Mas hoje em dia tem muitas outras versões de joysticks mais ou menos parecidos com esse, claro, né, que para os consoles mais modernos. Um dos controles mais conhecidos da série é esse aqui em formato de motosserra, feito para acompanhar o lançamento de Resident Evil 4 no GameCube. Ele funciona como um controle comum, porém as alças para segurar o joystick que lembram muito uma motosserra. E com essa lâmina aí sim ficou bem parecido com aquela motosserra usada por um dos zumbis lá no jogo Resident Evil 4. Claro que você não vai conseguir sair por aí cortando árvores com isso e tal, já que esse controle é mais decorativo do que funcional. Deve dar até câimbra nas mãos jogando com ele, porque os botões são bem longe um do outro. Mas com certeza um item desse na coleção causa inveja para os amigos. Quando a exclusividade de Resident Evil 4 foi quebrada, o controle ganhou uma versão também para o PlayStation 2, que é a mesma coisa da versão do GameCube, né? Só que é de PS2. Mas e você, já jogou com esse controle em forma de motosserra? Comenta aí e bora pro próximo. O Nintendo Wii também queria fazer parte dessa festa de joysticks, e com o lançamento de jogos de tiro sobre trilhos, como Resident Evil Umbrella Chronicles e o Resident Evil The Dark Side Chronicles, começaram a surgir controles com formato de armas aí para todo lado. E dentre tantos feiosos, um pior que o outro, um dos mais legais é o Resident Evil Blaster, que tem o formato de uma espingarda, para você pelo menos pensar que está atirando de verdade. Com esse joystick seria bem mais divertido jogar esse estilo de game. Mas o Nintendo Wii não parou por aí e também lançou o Resident Evil Magnum Knife, que além da arma de fogo, você também jogava com uma faca, para imitar os movimentos do Leon e Resident Evil 4. É aquela mesma história, né? Você não vai poder sair por aí cortando as coisas com essa faca, mas já que o Wii é conhecido por ter controles de movimento, esse acessório com certeza vai deixar o Resident Evil 4 mais animado, ou com muito mais ação, né? Pelo menos para você. Para finalizar, temos o AK Striker para o PlayStation 3, que simula o formato de um rifle AK-47 e você acopla ele ao controle PS Move para poder atirar diretamente na tela, sem o uso de analógicos. Ele não é um controle exclusivamente dedicado à série Resident Evil, só que o único problema é que o game escolhido para ser vendido junto com esse joystick foi o Resident Evil Operation Raccoon City, um dos maiores fracassos recentes da franquia. Então esse joystick no formato de arma perdeu a guerra no mundo dos games e não ficou nem um pouco conhecido. É isso aí, família, mais um vídeo sobre Resident Evil aqui do canal. Já tem vários vídeos mesmo e todos têm conteúdo diferente, informações diferentes, curiosidades diferentes. Você pode assistir aqui mesmo no Nostalgia dos Games ou pode assistir o canal de cortes. Lá tem vídeos de 1 hora assim só de curiosidade de Resident Evil. Vou deixar os cards aparecendo aí na tela e o link na descrição, acessa lá. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui. E se quiser me ajudar ainda mais, toda vez que precisar comprar gift cards ou aquelas moedas digitais dos seus principais games online aí, né? Um Roblox, um Minecraft, ou até o antigão Tibia, compre pelo Moedas, pelo meu link que está na descrição. Você comprando pelo nosso parceiro Moedas aí vai me ajudar demais. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.